Quando eu clico aqui e troco o tema, eu estou usando esse toggle theme, nesse switch, que basicamente ele vai lá no meu contexto, troca o tema e automaticamente muda aqui os valores dos tokens do meu tema. E aí isso reflete na minha aplicação. Então sim, esse é um exemplo de que dá para fazer, sim, utilizando o Style Sheet. Fala Dev, aqui é Rodrigo Gonçalves e eu estou muito feliz de estar aqui de volta em mais um PR para poder responder as dúvidas que foram enviadas pela comunidade nos comentários dos vídeos anteriores aqui no canal da Rocket. Inclusive, a última edição do PR foi com a Dani. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir depois, porque tá sensacional, beleza? E se você também quer ter a sua dúvida sendo respondida aqui pelos educadores da Rocket City, então é só deixar suas perguntas aqui nos comentários com a hashtag PR, que ela pode ser respondida nos próximos PRs. Beleza? Então, bora para a primeira pergunta, mas antes, para a gente começar do jeito certo, tem que ter o salve do Léo. Então, Léo, manda um salve aí para a galera. Salve! Pronto, agora sim a gente pode começar. E a primeira pergunta, ela é do Calabresa, que mandou com a hashtag PR a seguinte pergunta: o que vocês acham sobre o Compound Components no React? Esses dias eu parei para estudar isso. Meu objetivo era fazer um componente para abstrair o formulário que recebesse a tipagem dos campos e com base nisso ele faz todo o IntelliSense nos meus forms.fields. Consegui fazer, porém gostaria de saber se é uma boa prática utilizar esse conceito de Compound Components e se eu deveria posteriormente refatorar meus outros componentes para esse estilo. Também, se puderem ilustrar qual a melhor maneira de criar esses componentes utilizando TypeScript. Eu sei que dá para fazer com Context API e com React Clone Element. Acho que daria uma boa pergunta, uma vez que não achei muito sobre isso na comunidade brasileira. Obrigado pela atenção. Imagina, gente que agradece pela sua pergunta, muito obrigado por enviar sua pergunta, muito boa. Patiner Components, para quem até não conhece, né, ou padrão de componente composto, tem como objetivo criar componentes mais simples e flexíveis, né? Essa é a grande sacada desse tipo de patiner. Uma ilustração que geralmente o pessoal faz para ilustrar esse padrão é os elementos select e option do próprio HTML, porque eles separados eles não fazem muita coisa, mas eles juntos permitem que você crie a experiência completa de um input de seleção, por exemplo. A sacada desse padrão é pensar em ter um wrapper, né, que vai ser o componente pai e que pode receber vários filhos, né, vários componentes filhos, e todos os componentes filhos eles devem conhecer o estado implicitamente. Então, essa é a premissa desse partner. Particularmente, para esse tipo de estratégia, eu prefiro o Context API, porque o método Clone Element, ele pode passar somente as propriedades para os filhos diretos do componente pai. Ou seja, se você tiver subcomponentes, também vai ser necessário passar para baixo o estado ou as props, e isso vai cair em um próprio drilling. Então, o React Clone Element, ele clona, né, e retorna um novo elemento, e nesse elemento a gente pode até adicionar novas propriedades para poder passar ele para frente, né? Então, entre o React Clone Element e o Context API, eu particularmente prefiro utilizar Context API para esse tipo de partner, porque ele é projetado para compartilhar dados com uma árvore inteira de componentes. Em vez de fazer ali um prop drilling, passando propriedade de um componente para o outro, eu acho mais interessante porque você pode compartilhar o estado, né, do componente pai com os componentes filhos, e aí fica mais simples e mais fácil de você fazer manutenção até nesse conjunto de componentes usando esse partner de componentes compostos. Mas atendendo seu pedido, vou mostrar aqui no código para você a comparação, né, entre tanto do Clone Element e a comparação utilizando um Context API, como que na minha opinião fica mais simples o código para esse tipo de design partner, para esse tipo de estratégia para criação de componentes. Então, vamos dar uma olhada aqui no código. Só para poder ilustrar, não ficar abstrata a explicação, né, eu fiz aqui um menuzinho que quando você clica ele abre. E se eu clicar aqui na seção 2, ele abre a seção 2 e fecha a seção 1, tá? E aí o que eu fiz basicamente? Ó, aqui dentro
da home, eu fiz esses componentes separados. Tá vendo? Então eu tenho um accordion. Dentro desse accordion eu tenho vários elementos accords items. Dentro do accord item eu tenho os accords toggle e eu tenho os accords panel. E esses componentes, eles são componentes separados, ó. Então eu criei eles num primeiro momento com o clone element, tá? Então eu já trouxe o código pronto para não ficar muito grande aqui o nosso PR, tá? Então tá vendo, ó? Eu tenho aqui, ó, todos eles, ó, o accordion separado, o accord item separado, o accord panel separado e o accord toggle, que é o botãozinho separado. Por exemplo, aqui o meu acorde, ó, eu recebo nele basicamente aqui, ó, o filho, tá? E esse filho eu uso aqui o rect.cloneElement para poder fazer uma cópia desse filho e eu adiciono duas propriedades nele. Uma é o ActivePanel e outra é o HandlePanelClick. Esse é para saber qual painel que está ativo, né? Se é, por exemplo, a seção 1 ou se é a seção 2 e o lidar com o clique ali naquele botãozinho. E eu vou passando isso. Então, por exemplo, depois dentro aqui do accord, eu tenho o accord item. Então, dentro do accord item, eu passo isso, ó. Aí eu recebo agora aqui, ó. De novo, eu pego o filho de novo, crio uma cópia dele e eu insiro novas propriedades. Eu repasso tanto o que está ativo, o painel que está ativo, eu repasso também a função que lidar com o clique e também repasso agora um ID. E eu fui tipando isso, usando o próprio type e fazendo essa tipagem. Então, por exemplo, lá no panel, mesma coisa, ó. Dentro do panel eu recebo, aí dentro do panel eu só recebo o filho em si para poder exibir ele, então não tem muito segredo. Então nota que eu vou passando, fazendo cópias dos componentes filhos e vou passando eles. Porque independente da quantidade de componentes filhos que eu colocar aqui, se eu aumentar aqui, por exemplo, mais um accordion e colocar mais um e salvar, eu passo até 3. Só mudar aqui para 3 para ficar o texto bonitinho, ó, tá vendo? 1, 2, 3. Então meio que vai passando, né, vou passando os filhos usando o clone element para poder fazer uma cópia desse filho e poder inserir novas propriedades ali e poder passando isso para os subcomponentes, digamos assim. Agora, olha como fica mais simples. Ó, isso eu separei em duas pastas, tá? Eu criei uma pasta component e separei uma que eu acabei de mostrar, que é usando o clone element, que é o que está rolando agora, e eu criei uma outra pasta separada que é usando aqui, ó, o contexto. Eu vou até trocar, ó, with context, tá? Eu vou só copiar a pasta e vou trocar de todos aqui. Nota que agora eu vou usar com o contexto. O funcionamento continua sendo o mesmo, não muda nada, ó. Eu não precisei mudar nada na estrutura aqui. Ó, se eu clicar e abrir, continua funcionando. Eu não precisei mudar nada nessa estrutura aqui, mas fica muito mais simples o código dos componentes usando esse partner com o Context API, tá? Porque basicamente aqui, ó, eu tenho um contexto onde nesse contexto eu compartilho nesse contexto aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Vou botar aqui do lado. Nesse contexto eu compartilho qual é o painel que está ativo, a função para lidar com o clique do painel e o ID do painel que está ativo, do conteúdo que está ativo, para fechar os demais e ficar só ele aberto. E aí quando eu vou usar ele aqui, por exemplo, dentro do próprio accordion, eu envolvo aqui o contexto desse meu componente, né? Eu uso um provider para disponibilizar tanto o painel que está ativo quanto a função para lidar com o painel. Eu compartilho ela com o meu com todos os componentes e automaticamente, né, como eu estou compartilhando com esse meu componente chamado de accordion, automaticamente todos os elementos que estão aqui dentro dele, automaticamente têm acesso a essas funções, propriedades que eu compartilhei pelo meu contexto. Então, eu particularmente prefiro utilizar o Context API para poder implementar essa estratégia de componentes compostos. E a próxima pergunta é do Jefferson Patrício e ele mandou a seguinte pergunta: é recomendado utilizar o Device Event Emitter do React Native para emitir um evento entre componentes, como por exemplo, emitir um evento para atualizar o estado de outro componente? Muito legal a sua pergunta, Jefferson. Então, pela natureza e pela proposta
da funcionalidade, eu particularmente não recomendo. Primeiro porque o Device Event Emitter ele foi depreciado e agora ele passou a ser o Native Event Emitter. E o objetivo dessa funcionalidade é registrar um listener e sinalizar quando ocorre o envio ou recebimento de eventos do JavaScript para o lado nativo e do lado nativo para o JavaScript. Então, por exemplo, digamos que na sua aplicação você quer sinalizar para o JavaScript um lembrete de um evento do calendário nativo do dispositivo, ou você quer sinalizar um clique em um botão, ou se o teclado foi aberto, e por aí vai. Aí faz sentido. Ou seja, para compartilhar e atualizar o estado de outro componente, você pode usar um Contexto API, que vai ser bem mais tranquilo de implementar e de manter. Se a lógica do evento de atualização for muito complexa, você até pode considerar talvez utilizar um Redux, por exemplo, mas a Contexto API vai ser, de um modo geral, uma estratégia muito boa, mas essa outra estratégia é muito mais para comunicação entre mensagens com o JavaScript e o lado nativo da aplicação. E a próxima pergunta, ela é do Eduardo Oliveira, que mandou o seguinte: Fala, Rodrigão. Fala, Eduardo, beleza? É possível criar um theme switcher usando o style sheet do React Native? Se sim, pode dar um exemplo de como fazer isso? Pô, é claro, com certeza é possível sim criar um switch de tema usando o style sheet no React Native. Por exemplo, uma das estratégias que você pode utilizar é criar um contexto tanto para centralizar a troca do tema, quanto para compartilhar com todos os seus componentes qual é o valor do tema atual, né, os valores do tema atual. Mas, né, vamos aqui para o código para eu te mostrar um exemplo prático, tá? Então, aqui no código, ó, eu tenho uma aplicação aberta, tá? Tem aqui um switch theme. E aqui, basicamente, na aplicação, ó, eu já fiz aqui para ficar mais fácil para te mostrar. Então, se eu clicar aqui, ó, troca, ó, tá vendo? Então, ele mudou tanto a cor do título, mudou tanto a cor do fundo. Se eu trocar, ele tá trocando o tema todo da aplicação. Claro que isso, ó, se eu olhar aqui, ó, é um contexto aonde eu criei dois temas, tá? Então eu criei aqui tokens para o tema Dark e os tokens são os mesmos, né? Só mudei o valor, então para o tema Dark e para o tema Light. E aí aqui basicamente eu verifico, né, qual que é o tema. Eu carrego como padrão o tema Light e aí eu compartilho com toda a aplicação uma função toggle theme, onde eu troco o tema. Então, se está light, vai para dark, se está no dark, vai para light. E eu compartilho tanto o tema selecionado, quanto a função de alterar o próprio tema. Basicamente é isso. Você pode até implementar, por exemplo, um async storage para poder carregar as informações do tema, já salvar, né, o tema padrão ou o tema selecionado pelo usuário no próprio dispositivo para carregar isso do async storage. É uma estratégia que também pode ser utilizada. E aqui basicamente, ó, na tela eu uso as informações de tema que eu estou buscando do contexto e basicamente eu uso elas aqui. Então as demais informações, regras de estilização, eu deixo separadinha, né, num arquivo, tá vendo? Ó, usando o style sheet, e cores eu passo elas aqui no array para poder personalizar elas aqui, tá vendo? Ó, meu background color, por exemplo, eu tô pegando a cor de background do meu tema. E a mesma coisa aqui para a cor de texto, eu tô pegando ela do meu tema. E aí, basicamente é isso. Então, quando eu clico aqui e troco o tema, eu tô usando esse toggle theme, nesse switch, que basicamente ele vai lá no meu contexto, troca o tema e automaticamente muda aqui os tokens, né, os valores dos tokens do meu tema. E aí isso reflete na minha aplicação. Então sim, esse é um exemplo de que dá para fazer, sim, utilizando o Style Sheet, dá para fazer você trabalhar com o suite de temas. Mas é claro que eu super recomendo a utilização do Style Component, que deixa tudo isso muito mais simples e fácil, né? Até porque o Style Component, ele já disponibiliza um theme provider para você compartilhar o tema
com todos os componentes da sua aplicação e além de outros vários benefícios também que o Styled Component proporciona, como por exemplo, ajuda bastante na organização e na separação da lógica dos componentes, da estilização, além também de potencializar a componentização em si. Então, claro que eu super recomendo, se você pode usar o Styled Component, vale bastante a pena e você já vai conseguir lidar com trocas de temas e isso refletir na sua aplicação de uma forma até mais simples. E a próxima pergunta, ela é do Paulo Henrique da Costa Barros, e ele mandou o seguinte: parabéns ao pessoal da Rocket pelo belo trabalho, muito obrigado, Paulo. Gostaria de saber qual a diferença entre os tipos any, no e never no TypeScript e como usar eles da melhor forma no dia a dia. Abraços. Muito legal a sua pergunta, viu, Paulo? E inclusive, eu acho que essa é uma dúvida muito comum, né, da diferença dessas tipagens do any, do never e do no, e vamos começar pelo any. O any é o tipo padrão no TypeScript, ou seja, se você não definir nada, o tipo de algo ou o TypeScript não inferir nada, você não deixar ele fazer uma inferência, atribuir alguma coisa para ele inferir, então ele vai ser any como padrão. A minha recomendação é que você evite utilizar o any e utilize ele somente como um último recurso se for extremamente necessário. Como o any ele aceita qualquer tipo de dados, dessa forma você perde a mágica e a garantia de qualidade de código que as tipagens podem te oferecer. Vamos vir aqui para o código para eu te mostrar melhor isso aqui na prática. Eu estou aqui no TypeScript Playground, tá? Para ficar mais fácil, eu vou criar aqui uma variável, tá? Que eu vou chamar essa variável, por exemplo, de value, por exemplo. E nota que se eu passar o mouse sobre ela, nota que o tipo é any, porque se eu atribuir alguma coisa para ela, como por exemplo, eu atribuir aqui o meu nome, o TypeScript ele vai inferir, tá? Então ele vai olhar por o conteúdo, ele vai olhar para este conteúdo, e este conteúdo que eu estou atribuindo à minha variável é uma string, logo ele vai inferir que o valor que vai ser armazenado nela é string. Quando eu não coloco nada, o valor padrão é o any, ou seja, qualquer coisa, tá? Então esse é o detalhe. Quando a gente coloca o n, por exemplo, ó, esse valor aqui, eu posso criar, por exemplo, ó, eu vou chamar, por exemplo, de let value a, eu vou criar um value b, tá? Criei dois valores, tá? E aí, digamos que aqui, ó, eu vou tipar eles como n e vou falar que, por exemplo, esse recebe 77, e vou falar, por exemplo, que esse também é n, mas esse recebe um objeto que vai ter uma propriedade de nome, que vai ser uma string com o meu nome, por exemplo, tá? Então, esse é o value A, esse é o value B. E aí, por exemplo, eu posso tentar fazer o seguinte, ó. E agora, eu vou pegar aqui, criar uma variável, que eu vou chamar ela aqui de sum, só para simular uma soma entre valor A entre valor B. Nota que, neste caso, ele não me acusa nada. Então, essa é a mágica que eu falo que a gente perde da tipagem quando a gente usa o n. Eu estou tentando somar um número com um objeto. E isso vai me gerar um erro, tá? Isso vai me gerar um erro. E provavelmente eu vou descobrir isso em execução. Quando eu tipo, por exemplo, number, ou eu deixo o próprio TypeScript inferir, por exemplo, eu já tenho um erro na sequência. Essa é a mágica, essa é o poder da tipagem me ajudando na produtividade. Então, se eu passar o mouse aqui sobre ele, ele vai me falar, olha, não dá para você estar tentando fazer uma soma, né, uma operação aí entre um número e um objeto. E aí eu tenho, então, essa vantagem da tipagem, tá? Então, use somente como último recurso em caso extremamente necessário, porque literalmente vai aceitar qualquer coisa na variável e é o valor, quando você não tipa, não define nenhuma tipagem para uma variável, enfim, ela é n por padrão, tá? Agora, vamos falar do unknown, né? O tipo unknown foi introduzido na versão 3.0 do TypeScript e ele também é para poder definir um tipo desconhecido, mas ele é mais seguro e ele é mais indicado do que utilizar o n. A diferença, por exemplo, entre o n e o unknown é que o n ele não faz a verificação de tipos. E o no, ele faz uma verificação de tipo, mesmo que você está definido que é um tipo desconhecido, mas ele faz uma verificação antes que o valor possa ser usado por alguma operação, evitando uma surpresa na execução do código, por exemplo. Vamos aqui para a tela, aqui para o código, que eu vou te mostrar isso daqui, tá? Eu vou apagar aqui o código do exemplo anterior e eu vou criar uma outra variável, que eu vou chamar ela, por exemplo, de value mesmo, value, e eu vou dizer que ela é um no, tá vendo? Um no.
por exemplo. Vou dizer que ela é unknown. Nota que, por exemplo, ó, essa variável, esse valor, ela aceita, por exemplo, true. Ó, ela está aceitando true. Ela aceita, por exemplo, como valor 1789. Ela aceita como valor também aqui faltou um sinal de igual. E ela aceita também como valor, por exemplo, uma string. A mesma variável está aceitando 3 tipos diferentes. Um booleano, coloquei um true, um number, que eu coloquei um 789, e uma string, que eu coloquei aqui meu nome é Rodrigo, tá? Agora, olha só se eu fizer isso daqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, e criar uma variável do tipo booleana, ó, do tipo booleana, e eu falar que essa variável que eu tô chamando, eu vou até colocar aqui de new value, por exemplo, e eu colocar para essa variável aqui, por exemplo, o value que eu criei ali em cima, nota que a gente vai ter um erro. E se eu passar o mouse nesse erro, olha só que curioso, o null não é correspondente a um booleano. Agora, olha o que acontece se eu troco aqui para um n. Não dá erro. Saca? Ele não dá erro. Quando eu falei que ele faz uma verificação antes, mesmo que o null você consegue atribuir qualquer valor nele, né? Então ele também é para você usar quando é um valor desconhecido, como eu fiz aqui, ó. Apliquei um booleano, um número e um valor, uma string. Mas se eu coloco ele como um null, antes dele ser usado, por exemplo, e eu tô tentando usar um null aqui para armazenar esse desconhecido dentro de um booleano, então o que vai acontecer? Eu vou ter um erro. Então essa é a verificação. Então ele é muito mais seguro do que o próprio N, por ele fazer esse tipo de verificação entre as tipagens na hora que você vai usar, por exemplo, como eu fiz aqui, tentar colocar ela dentro de uma variável que é uma booleana. Essa é a verificação que ele faz antes de usar o valor, e por isso o null é mais seguro do que o N, porque pode te ajudar a evitar a ter surpresa na hora de executar o teu código. E o outro tipo que você mencionou, que é um tipo super interessante também, que é o never, ele é um tipo que ele é inferido em fluxos de código que tem algum código que ele é inacessível, ou seja, nunca vai retornar nada, que é diferente de void, porque o tipo void, ele pode retornar um undefined, por exemplo, e o type never, ele significa que não vai retornar nada. A gente usa o void para dizer que uma função, por exemplo, não tem retorno, mas essa função ela ainda assim pode retornar um undefined. O never significa que literalmente a função não vai retornar nada. E aí, por exemplo, num fluxo que tem uma estrutura de repetição infinita, ela vai retornar um never, por exemplo, porque nunca vai sair dali, ou tem algum código ali que é inacessível. Vamos dar uma olhada nisso aqui no próprio código. Eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de faça alguma coisa. E eu vou falar que o retorno dessa função vai ser void, tá? Então eu estou dizendo que ela não vai retornar nada. Eu vou colocar aqui um console log nela, só para pôr uma mensagem de exemplo, tá? E aí, belezinha. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o retorno, eu vou chamar aqui de value, tá? E eu vou pegar aqui o retorno dessa função. Ela é uma função que tem um retorno tipo void, então a princípio ela não vai retornar nada. Mas se eu fizer um console log aqui, ó, nesse valor, e nota que eu estou executando a função e atribuindo o retorno da função para o value, e em seguida eu vou printar ele na tela com o console log. Eu vou dar um run aqui, ó, deixa eu exibir aqui, ó, e nota que eu tenho aqui um undefined. Recolher aqui do lado. Agora, olha o que acontece, por exemplo, se eu colocar aqui a função como sendo, ó, nota se eu passar o mouse sobre ela, ó, tipo do retorno é um tipo void. Agora eu vou apagar isso. E agora, olha só, eu vou criar uma outra aqui que eu vou chamar de loop function, por exemplo. E vou colocar aqui, por exemplo, não vou tipar o retorno. E aqui dentro eu só vou colocar um laço de repetição que vai ser true. Tá? E aí, por exemplo, eu vou simplesmente dar um console log em loop. Só exemplo mesmo. Ponto e vírgula, tá? E belezinha. Agora, olha o que acontece se eu passar o mouse em cima do loop function. Olha o retorno. Never. Por quê? Essa é uma função que ela literalmente ela nunca vai retornar nada, porque ela tem um looping aqui. Então ela vai ficar em uma estrutura de repetição aqui infinita. Porque sempre essa estrutura de repetição vai ser verdadeira. Outro exemplo aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um myFunction. E aí, digamos que essa função ela vai lançar uma exceção. Eu vou dar um nome para a exceção, algum erro rolou, por exemplo, tá? Aqui só faltou
eu criar assim, tá? Agora, olha se eu passar o mouse na função, também never. Por quê? Essa função também, literalmente, ela nunca vai retornar nada, porque ela vai lançar uma exceção, então ela vai lançar algum tipo de erro, por exemplo. Basicamente, essas são as diferenças desses tipos. E a próxima pergunta, ela é do Rainel, e ele perguntou o seguinte com a hashtag PR. Fala, time da Rocket City, beleza? Beleza? Como que eu faço a integração do React Native com o PHP e MySQL? Abraço, galera, e ótimo vídeo. Muito obrigado, Rainel, e inclusive muito boa a sua pergunta. Uma vez eu até trabalhei em uma aplicação que ela tinha uma integração e utilizava algumas rotas de uma aplicação PHP. Basicamente, a aplicação ela fazia requisições para rotas, algumas rotas dessa aplicação PHP, que a grande sacada ali era que tinha os retornos no formato JSON, né, para o app mobile conseguir lidar com as respostas. Toda a parte de conexão, né, MySQL, era feita pelo PHP. Então, basicamente, é definir a conexão do PHP com o MySQL e o React Native utilizar ele para fazer as requisições HTTP e lidar, né, com o fluxo mesmo de uma API, né, e usar o PHP como estratégia de back-end. Então, basicamente, essa é a estratégia, nada tão de diferente do que você já consegue fazer com o PHP, que é fazer a conexão com o MySQL e tudo mais, mas é ter rotas que a aplicação mobile consiga consumir para você usar o PHP como a sua estratégia de back-end. Lá no PHP você lidar com a parte de conexão, pegar as requisições feitas pela aplicação mobile, então fazer toda a parte de regra de negócio e tanto ler e escrever no seu banco de dados MySQL e também poder devolver algum tipo de resposta no formato JSON para sua aplicação, como por exemplo algum tipo de listagem e assim por diante, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos que enviaram suas perguntas, e se você quer ter a sua pergunta sendo respondida aqui, deixa nos comentários desse vídeo a sua pergunta com a hashtag PR, que vai ser um prazer poder responder você, combinado? Então, curta o vídeo, compartilha, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Mande sua pergunta aqui nos comentários com a hashtag PR. Um forte abraço para você e até a próxima.